Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Lídia Teixeira, sou especialista em planejamento. E aqui no canal a gente fala sobre organização, planejamento, equilíbrio de vida, minimalismo, então seja muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer para vocês uma técnica que eu gosto muito, utilizo muito no meu dia a dia e me ajuda principalmente a manter o foco, a técnica Pomodoro. Então eu já estou aqui com a minha xícara de chá, fica comigo até o final e bora simplificar. E se você curte vídeos voltados a técnicas de produtividade, então já aproveita e curte esse vídeo. Isso me ajuda a saber que é um assunto que vocês se interessam, então eu posso trazer isso mais aqui para o canal. Essa técnica eu fiquei muito resistente durante muito tempo para utilizá-la. Ficava muito na dúvida como isso podia ser eficiente para mim, mas enfim, tenho que me render à genialidade dessa técnica, né? Uma técnica tão simples, mas tão eficiente. Ela foi criada pelo italiano Francesco Cirillo, no final da década de 80. Ele simplesmente estava precisando executar algumas tarefas e aí ele pegou o timer dele, que por acaso era no formato de um tomate, por isso daí o nome da técnica Pomodoro. Ele ligou esse tomate 25 minutos e começou a executar a tarefa, né? Foco concentradíssimo ali na execução dessa tarefa. Quando terminou, pronto, ele parou, concluiu a tarefa. Você não precisa necessariamente ter um cronômetro de formato de tomate. Você pode usar inclusive o seu celular para poder cronometrar. É muito simples, muito básico e eu vou explicar para vocês como é essa técnica. Então bora lá, como é que a gente começa? A primeira coisa que você precisa ter é uma lista de tarefas. E aqui eu já apresentei para vocês como eu organizo as minhas listas de tarefas. Elas ficam lá no Trello, eu utilizo o método GTD também. Se você não conhece, tem vídeos aqui no canal explicando. As minhas listas de tarefas ficam organizadas lá no Trello por contexto. Eu simplesmente sento no meu computador, por exemplo, então meu contexto é computador ou então online, e aí eu verifico qual é a lista de atividades e daquilo ali eu vou selecionar aquilo que eu quero executar naquele momento. E com isso eu vou identificar quanto tempo é necessário para cada uma dessas atividades que eu quero executar. Depois que eu defino quais são as tarefas que eu quero executar naquele momento, que eu chamo de bloco de tempo, então eu divido o meu dia em blocos. Tem um bloco em que eu trabalho no computador, tem um bloco que eu me dedico às coisas em casa, eu tenho um bloco para organizar as coisas aqui de gravação do canal. Então eu tenho blocos de tempo para cada um dessas minhas rotinas, desses meus contextos. Então quando eu definir quais são as tarefas que eu vou executar, então eu inicio o que a gente chama de ciclo de Pomodoro. O ciclo ele inicia com uma concentração. A concentração ela dura de 25 minutos. Claro, você pode adaptar a sua realidade, mas o indicado é que não ultrapasse de 30 minutos. Então, meu ciclo ele começa com um Pomodoro de 25 minutos. Quando termina o ciclo de 25 minutos, o meu cronômetro ele apita e aí eu sei que é o momento de eu fazer uma pequena pausa de 5 minutos. Essa pausa é justamente para a gente largar tudo que a gente estiver fazendo e fazer qualquer outra coisa. É o momento que eu posso entrar no meu WhatsApp, ou beber uma água, ir ao banheiro, fazer qualquer outra coisa que seja diferente da atividade que eu estava fazendo. Então a importância da pausa, às vezes para algumas pessoas parece um contrassenso para a produtividade, mas ela é fundamental. Por quê? Porque não dá para a gente ser produtivo o tempo inteiro em um longo período de tempo. O nosso cérebro ele precisa assimilar algumas informações, inclusive até mesmo a gente fazendo trabalhos físicos. Quando a gente está, por exemplo, dedicado a organizar as coisas de casa, não adianta eu querer fazer tudo de uma vez só. O meu corpo não aguenta, eu preciso de alguns intervalos, de algumas pausas para poder respirar, me alongar, eu beber uma água. Então eu preciso desses ciclos, até mesmo para atividade, a importância das pausas, do repouso no processo de atividade física é fundamental e não é diferente para qualquer outra atividade que a gente realiza, seja ela mental ou seja ela física. Bom, passado esses 5 minutos de pausa, a gente retoma a atividade para um próximo Pomodoro. Então a gente faz 4 Pomodoros com 3 pausas aí pequenas, né, de 5 minutos entre eles. Quando eu terminar esses 4 Pomodoros, então a gente está concluindo um ciclo de Pomodoro e então a gente vai fazer uma pausa maior. Eu faço normalmente de 15 a 30 minutos, dependendo de como é a atividade que eu estou fazendo. E aí quando eu termino, eu posso me engajar
ou continuando a atividade que eu já estava, digamos que eu estabeleci que era a edição aqui desse vídeo. Então, digamos que eu estabeleci que eu vou fazer em 2 ciclos de Pomodoro, ou seja, são 4 Pomodoros no primeiro ciclo, 4 Pomodoros no segundo ciclo. Então, aí eu concluo a minha atividade. Ou não, digamos que eu fiz apenas em um ciclo de Pomodoro, ou seja, nos 4 primeiros Pomodoros, e no próximo Pomodoro que eu tiver, no próximo ciclo, eu vou fazer outra atividade, vou cuidar da casa, enfim, vou fazer um outro bloco de atividades. Enfim, é assim que a gente vai organizando. E isso cabe perfeitamente também para estudo, né? Que eu sei que algumas pessoas têm dificuldades de concentração para estudar. Então você pode organizar também os seus estudos dessa forma, porque não é necessariamente focado ali o tempo todo 100%, sem nenhuma pausa para respirar, que vai tornar o seu aprendizado mais eficiente. E aí vamos para o 4º passo dessa técnica, que é justamente como a gente lida com as interrupções. Esse, na verdade, é o maior problema das pessoas. Como é que você lida com um pensamento que veio, que não tem nada a ver com o que você está fazendo naquele momento? A primeira forma de você lidar com essas interrupções é você ter um bloco de anotações do lado, um rascunho. Eu, particularmente, eu uso uma folha de papel mesmo, tá? Nessa folha eu vou anotando tudo que for vindo na minha cabeça, né? Tudo que for de informação que vai me chegando naquele momento, para que eu não interrompa a atividade que eu estou fazendo. Eu anoto ali e quando terminar meu ciclo de Pomodoro, ou então na minha pausa, se eu puder atender aquela informação que eu anotei ali, tudo bem. Se não, paciência, vai ficar para um outro momento. E também quando vem uma interrupção externa, né? Quando vem outra pessoa, você fala: fulano, sinto muito, mas agora eu estou concentrado. Daqui a 10 minutos eu falo com você. E anota lá. Ponto. Então você estabelece para a pessoa que naquele momento você não está disponível, mas também você não deixa ela no vácuo, né? Você diz: não, daqui a 10 minutos eu retorno para você. Então é uma forma de você controlar essas interrupções. Se você estiver trabalhando com celular, com computador, então é bom que você desative as notificações, que você feche as abas de aplicativos que você não está utilizando, de e-mail, de WhatsApp, enfim, você elimine o máximo que você conseguir dessas distrações. E assim, só para concluir, né, quais são as ferramentas que você pode utilizar? Lá no comecinho eu falei que você pode ter um timer ou no seu cronômetro básico que vem no seu celular, ou então você pode instalar algum app lá no seu telefone para você poder também fazer. Tem vários apps voltados para isso. E também eu gosto muito, vou partilhar aqui com vocês, uma extensão que eu utilizo no Chrome, que é o Marinara. Lá você consegue personalizar da forma que você quer. Então vale muito a pena, tá? Eu gosto muito, utilizo bastante quando eu tô no computador. Bom, é isso, essa é a dica que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma outra dica de como você utiliza a técnica Pomodoro, também vou adorar saber. E gratidão por ter ficado comigo até o final e te espero no próximo vídeo. Até lá!